sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre livros, porque agora nós vamos falar sobre a Ozzy. A Ozzy produziu essa camiseta aqui, nem todo gênio usa jaleco, muitos vestem Ozzy. E a Ozzy é a nova parceira aqui do canal Sobrevivência em Livros. E a Ozzy também é parceira da Reserva, uma marca nacionalmente conhecida e certamente você conhece, aquela marca do pica-pauzinho. E também é uma das brands, é uma das marcas da Arezzo. E então é qualidade certa a Ozzy. Vocês vão acessar o link que aparece aqui, que é reserva.ink/Ozzy. E vão procurar também no Instagram, Ozzy Camisetas Cult. E vocês vão ver lá no site, vão ver no Instagram também, camisetas como essa aqui que eu recebi esta semana. Esta semana recebi esta camiseta aqui maravilhosa, já para o Halloween. E é algodão de primeiríssima qualidade, 100% algodão a malha, super confortável, macia, gostosa de vestir e deixa a gente muito elegante. Lá no site vocês vão ver diversas coleções de times de futebol, tem do Flamengo, tem do Corinthians, tem também de times da Europa, tem o Bayern de Munique, tem o Real Madrid, tem também o Manchester United. Então tem uma coleção muito interessante também de frases, rock. Tem também a coleção que eu falei agora, que é sobre Halloween. Então você vai ver lá o Corcunda de Notre Dame, você vai ver múmia, você vai ver muitos monstros. E também esse Drácula que está aqui, fabuloso, maravilhoso. Também tem a coleção de cidades, então tem Nova York, tem Londres, tem Paris. E recebi também esse presente maravilhoso. Aqui, canal Sobrevivência em Livros que eles produziram. E também eles podem produzir a sua marca. Então, acessem aqui o site, vocês vão ver lá. Parcelamento 6 vezes sem juros na sua compra e frete grátis para todo o Brasil. Acessem lá o nosso novo parceiro, Ozzy. Entrem lá, faça sua compra. Olá, sobreviventes em livros. A fantástica fábrica de chocolates. Olha que delícia. Eu tenho certeza de que muitos como eu, quando ouvem esse nome, esse título, são imediatamente transportados ao nostálgico mundo mágico, ingênuo e achocolatado da infância. Esse clássico da literatura inglesa do século XX foi fabricado em 1964 pelo chocolatier das letras, o galês Sir Roald Dahl. É multifamoso por suas caudas narrativas inovadoras, servidas em quentes xícaras de humor doce. Após o sucesso dessa fantástica receita de chocolate de Willy Wonka, que nome maravilhoso, nossa, acalenta nosso coração. Dahl decidiu então criar um verdadeiro cacaueiro literário sobre mais aventuras típicas de crianças quase adolescentes, com muitas confusões e traquinagens lideradas pelas icônicas personagens dos clássicos livros James e o Pêssego Gigante, de 1961, O Bom Gigante Amigo, de 1982 e Matilda, de 1988. Todas essas obras já adaptadas para a sétima arte.
ou para filmes, ou para animações, ou ainda desenhos animados. Então, vamos logo ao nosso dedinho de prosa sobre o escritor chocolatier Roald Dahl e sua história mais fantástica que, por meio da fantasia, conduziu legiões de gerações aos saborosos mundos da literatura e do conhecimento. Sobreviventes! Em linhas gerais, a fantástica fábrica de chocolates derrama a cauda em um menino pobre que ganha um bilhete dourado para visitar uma fábrica de chocolates cujo dono é um excêntrico e misterioso chocolatier. Galardado com várias honrarias ao longo de sua carreira, como um prêmio recebido em 1983, exclusivo, uma premiação exclusiva para livros infantis por As Bruxas, um livro publicado em 1983, que também já foi adaptado para a sétima arte, e a maior de todas, a Ordem do Império Britânico, por suas contribuições à literatura britânica. O escritor galês Sir Roald Dahl se destacou na literatura infantil ao fazer uma massa de humor e fantasia com um leve toque de fermento sombrio e uma pitada de mistério. Além de escritor, Dahl foi aviador da Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, antes de se dedicar full-time às letras. Diversas influências ajudaram o escritor a lapidar seu estilo literário, como suas próprias experiências pessoais durante os tempos de sua infância, vividos nos internatos britânicos e suas origens norueguesas, caracterizadas por uma amálgama de humor sombrio, com fantasia e clara moralidade para alinhavar arco-íris de retalhos de injustiça e crueldade, sobretudo contra as crianças. Adaptada para alguns filmes, entre elas a famosa versão de 1971, estrelada por ninguém mais, ninguém menos do que o carismático Gene Wilder, como o Willy Wonka, e a recente produção de Tim Burton, do diretor norte-americano, com o ator Johnny Depp no papel do chocolatier. A fantástica fábrica de chocolate achocolatou gerações mundo afora, e graças aos seus temperos de humor, crítica social e um universo mágico a adoçar leitores e espectadores até os dias de hoje. Agora, a doce hora de conhecermos o maior chocolatier da fantástica literatura. O terceiro filho de pais noruegueses, Roald chegou para adoçar o mundo no dia 13 de setembro de 1916, em Llandaff, país de Gales. Mas a vida do bebê não começou açucarada. Logo aos 3 anos de idade, sua irmã mais velha, Astrid, faleceu por apendicite. E pouco tempo depois foi a vez de seu pai também deixar esse planeta por causa da pneumonia. Mesmo viúva, sua mãe preferiu continuar a morar em Gales, pois aquele lugar ainda era melhor do que a paupérrima Noruega. Isso mesmo, paupérrima Noruega. Ela preferia permanecer em Gales a ter que retornar para lá, para sua terra natal, porque a Noruega era pobre. Sim, a Noruega já foi um país muito pobre. Os ventos, abrindo parênteses aqui, os ventos da prosperidade econômica só começaram a soprar nos fiordes por volta dos anos 1970. E sabem por quê? Após o país descobrir
bacias de petróleo em seu litoral. E com isso, todos os royalties do petróleo foram revertidos para o próprio país, não para uma localidade específica onde encontrou-se petróleo, mas para a educação, saúde e todas as outras áreas que compõem uma nação. Hoje, a Noruega é um dos países mais ricos do mundo e com uma das educações mais sofisticadas do planeta. Fica aí a lição, mais uma lição. A infância de Rod foi bem difícil. Ele foi aluno internato de várias escolas britânicas e naquela época havia severíssimos castigos corporais, varadas, palmatórias, beliscões, dos quais o garoto não conseguia escapar. Curiosamente, em uma das escolas, a Repton, foi onde Rod literalmente sorveu as primeiras inspirações para construir a sua fantástica fábrica de chocolates. Tudo começou quando uma empresa de chocolates passou a doar caixas de doces para os alunos da instituição provarem e darem suas opiniões a respeito dos doces fabricados. Após concluir o traumático período escolar, Rod desistiu completamente de aplicar para qualquer universidade e preferiu procurar um emprego até que encontrou uma oportunidade na Shell, na Shell Petroleum Company, pela qual viajou por alguns países africanos como Quênia e Tanzânia. Só que a eclosão da Segunda Guerra Mundial obrigou-o a se alistar como piloto de caça da Royal Air Force. Só que, durante a missão, Dall sofreu um gravíssimo acidente que o hospitalizou por alguns longos meses. Sua carreira como escritor começou após a guerra. Dall inicialmente dedicou-se à escrita para adultos, mas foi na literatura infantil que encontrou o seu verdadeiro açúcar. Entre suas obras mais famosas estão A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1964, Matilda, de 1988 e O Bom Gigante Amigo, de 1982. Com ricas histórias repletas de temperos de humor, fantasia e uma dose de crueldade e moralidade também, a cativarem crianças e adultos do mundo inteiro. Entre 1953 e 1983, Roald Dahl foi marido da famosa atriz norte-americana vencedora em 1964 do Oscar de melhor atriz pelo filme O Indomado, de 1963, Patricia Neal, que atuou em diversos filmes que estão na história do cinema, como Vontade Indômita, de 1949, O Dia em que a Terra Parou, um clássico de 1951, Um Rosto na Multidão, de 1957, A Primeira Vitória, de 1965, com uma constelação no cast, como John Wayne, Kirk Douglas e Henry Fonda. E o hiperclássico dos clássicos, Bonequinha de Luxo, de 1961, ao lado da inesquecível Audrey Hepburn. Ao longo de muitos anos, o casal perdeu várias e várias noites de sono por causa do choro dos seus 5 filhos. Porém, os ferros do destino ainda estavam em brasa para marcar a vida de Rod em tragédias. Em 1960, seu filho Phil sofrera um grave acidente e desenvolveu hidrocefalia. Em 1962, sua filha Olivia morreu de encefalite devido ao sarampo, fato que devastou completamente a família Dahl. E esse foi um tema central do filme inglês de 2021, recente,
chamado em inglês, com o título original, An Unquiet Life, que também pode ser encontrado como Para Olivia. No cast tem os atores Hugh Bonneville no papel do escritor e Kelly Rose como a atriz. Apesar das dores emocionais, o casamento durou até 1983, quando houve o divórcio. E o casamento de Rhodes com a produtora de cinema inglesa Lady Felicity Lees Crossland. O fantástico chocolatier das letras, Roald Dahl, abriu a sua última caixa de chocolates número 74 em 23 de novembro de 1990, quando a dama de preto ceifeira, vestida por uma raríssima doença sanguínea, a mielodisplasia, o visitou em sua casa em Great Meissen, Buckinghamshire, na Inglaterra. Sobreviventes, quando o cacau foi levado para a mais famosa e fantástica fábrica de chocolates num reino insular durante os atemporais Beatlemaníacos 1960, o mundo dançava ao som do Twist and Shout das mudanças culturais e sociais que deixaram um abastado legado para as décadas seguintes. Na República do Tio Sam e no Reino da Inglaterra, onde Dahl adoçava suas histórias, as pessoas gingavam suas manifestações em prol dos direitos civis. Ouviam as vozes clamarem por mudanças nos papéis de gênero e compravam movidas por compulsões ao consumo e à cultura de massa. Nesse shopping, a fantástica fábrica de chocolates é a vitrine daquela sedução pelo consumismo, com críticas ao comportamento humano, sobretudo na maneira como as crianças eram e ainda são educadas e também mimadas. Para os parágrafos literários, a sexta década do século XX foi um período de incrível riqueza na literatura infantil. Foram tecidas histórias com maior colorido de liberdade criativa, inéditas experimentações e ácido humor sombrio. Os livros de Dahl encontraram terreno fértil nessa nova tendência ao escapar das narrativas tradicionais e usando linhas coloridas e divertidas para alinhavarem textos com retalhos de realismo e também do fantástico. Porém, nem tudo era colorido e doce naqueles anos. Como sabemos, nos anos 1960, o mundo era sacudido não pelo twist and shout dos Beatles e de outros grandes artistas do período, mas por grandes transformações políticas provocadas pela Guerra Fria, entre o país das listras e das estrelas e o da foice e do martelo. Mesmo o livro não tecer linhas sobre questões políticas, o clima de incerteza e competição tecnológica, o mistério e o caráter excêntrico de Willy Wonka podem soar como metáforas para a inovação tecnológica debatida em círculos militares e civis naqueles tempos. No prisma social, havia drásticas mudanças nos Estados Unidos com o auge dos movimentos dos direitos civis em prol de igualdade para os afro-americanos. E na atmosfera cultural, o Reino Unido via a crescente revolução da contracultura colocar em xeque as normas tradicionais de comportamento e dançar ao som dos Beatles com novas ideias sobre liberdade pessoal e artísticas formas de expressão. No Ocidente, a sociedade pululava com o acesso à oferta de novos produtos industrializados nas prateleiras, como alimentos enlatados e modernos bens de consumo em massa, especialmente eletrodomésticos para facilitar a vida nos lares.
Naqueles up and side downs, anos todos invertidos, diversas mudanças foram lidas na literatura infantil. Livros como os de Roald Dahl começaram a se destacar por seu tom irreverente, moralidade clássica e clara, com um toque de humor mais sombrio, uma evidente ruptura com as tradicionais histórias infantis didáticas lá dos tempos do século XIX, do século XVIII, do século XVII, dos irmãos Grimm e outros também. A narrativa, com personagens absolutamente exageradas e suas claras consequências para comportamentos ruins, alertava para o senso de justiça infantil e, obviamente, para o entretenimento em si. Então, agora vocês vão pegar suas caixas de chocolates e vamos juntos visitar, fazer um tour pela A Fantástica Fábrica de Chocolates, que tem 16 capítulos, caixas de chocolate. Logo de início, conhecemos o pobre Charlie Bucket, um menino que vive com seus pais e 4 avós numa pequena casa, onde mal tem o que comer. Como toda criança, Charlie ama chocolates, mas é muito raro quando pode simplesmente provar algum, comer algum, degustá-los. Mas como as fadas do destino nunca dormem, na mesma cidade de Charlie fica uma antiga, uma lendária, uma misteriosa fábrica de chocolates que estava fechada havia vários e vários anos, havia muito tempo, sem que ninguém soubesse o que acontecia dentro dela. O proprietário é o excêntrico Willy Wonka, que num belo dia faz o anúncio de um concurso. O Wonka colocou 5 bilhetes dourados dentro de 5 barras de chocolate. E quem encontrar um desses bilhetes fará um tour completo por sua fábrica com bônus. Ganhará chocolates pelo resto da vida. Que maravilha, hein? Ganhar chocolates vitaliciamente. E não demora para 4 bilhetes serem achados por algumas crianças mimadas e absolutamente gananciosas. Augustus Gloop, um menino que só pensa em comer, uma menina rica e exigente chamada Veruca Salt, Violet Bergerac, uma menina que adora mascar chicletes, e um menino que ama ver televisão chamado Mike TV. E ainda faltava um bilhete. Charlie fica sem esperanças, porque aquela é sua única chance de comer chocolate. Mas como eu disse, as fadas do destino jamais dormem. Quando Charlie compra uma barra de chocolate com algumas pouquíssimas moedas que encontra na rua, o que acontece? Tadã! Ele acha o último bilhete dourado. O garoto merece. Ele merece porque ele tem um bom coração, porque ele leva o seu avô Joe também para conhecer a fábrica. Vejam só! Finalmente, chega o tão esperado dia da visita. As portas se abrem. Charlie e as outras crianças ansiosas entram e encontram o estranho anfitrião, Willy Wonka, que as leva à sua inesquecível jornada pela fantástica fábrica de chocolates. A primeira estação é a mágica sala de chocolate, onde largos rios de chocolate fluem. O guloso Augustus Gloop, o que acontece com ele? Cai no rio de chocolate e é sugado pelos tubos que o levam para outros departamentos da usina.
Sem saber do incidente de Augustus, o Willy Wonka continua o tour. Na realidade, ele até sabia, mas ele não se deixou abalar pelo que tinha acontecido com aquele garoto. E todos seguem no tour pela fábrica, agora no elevador de vidro, que se move para todos os lados, levando-os para verem algumas novas fórmulas de Wonka. Sem resistir à tentação, é a vez de Violet pegar um novo tipo de chocolate, ainda experimentação, ainda em testes. E o que acontece? Mastiga chiclete e ela vira uma enorme amora. Pelos corredores da fábrica, pequenos trabalhadores, os Oompa Loompas, cantam músicas sobre as falhas e comportamentos das crianças mal educadas, como uma lição moral e a cada desventura. Na parada seguinte, o porão das nozes, nossa, só de falar de nozes, a menina rica, Veruca, tenta roubar uma noz. De quem? De um esquilo. Os outros esquilos, então, o que fazem? Eles pensam que a garota era uma noz ruim e jogam Veruca no triturador de lixo junto com a sua família. Já na sala de televisão, o garoto obcecado Michael Tive se empolga demais vendo como uma máquina de enviar pessoas para dentro da TV funcionava. E essa é a chance de ouro. Mike insiste em ser transmitido ao vivo e acaba sendo encolhido até ficar do tamanho de um pequeno boneco. De todas as crianças, só sobra Charlie. Então, Willy Wonka revela a verdade. O concurso era um teste para encontrar alguém puro de alma para ser seu, vocês sabem? Vocês se lembram? Herdeiro e assumir a fábrica, ser dono da fábrica. O pobre garoto Charlie é o escolhido. Willy, Charlie e o avô Joe embarcam no grande elevador de vidro e voam pela cidade. Ah, que lindo, né? Vendo a felicidade de Charlie, o Wonka diz ao garoto para que ele e sua família se mudem para a fábrica e passem a viver lá para sempre. O livro realiza o típico final feliz. Charlie e sua família se preparam para uma nova vida, agora dentro da fábrica de chocolates de Willy Wonka. Que fantástico, que fantástico. Histórias como essas são realmente nostálgicas. Nos fazem retornar aos nossos tempos de infância junto com os nossos avós, a contar-nos histórias enquanto estamos sentados entre as pernas deles. Eu tenho doces e achocolatadas lembranças dos meus avós. E isso eu gosto de compartilhar com todos vocês. Sobreviventes, que lindo e esperançoso final que o chocolatier das letras, Roald Dahl, preparou para sua fantástica fábrica de chocolates, que tinha o título provisório de Charlie's Chocolate Boy. Claro que é o velho e antigo clichê do bem a triunfar sobre o mal, mas no contexto atual do mundo, com certeza essa poderosa fábula cai muito bem, como com chá, biscoitos e chocolates. Todos nós apreciamos finais felizes, por mais ingênuos que eles sejam. São importantes para nos desconectar da realidade opressiva do mundo atual. Eles também nos fazem descansar nossa mente e acolhem nossa alma. Agora, algumas curiosidades
que são preciosas e que se escondem nas caixas de chocolates, entre os bombons. Em 1972, Roald Dahl publicou uma espécie de continuação sob o título Charlie no Elevador de Vidro. Ele chegou a iniciar a escrita dos rascunhos para uma terceira parte, chamada Charlie no Hotel Branco, porém ficou sem conclusão. Na primeira edição do livro, Dahl se inspirou nos povos pigmeus que havia conhecido lá na África para criar os simpáticos Oompa-Loompas. Porém, em pleno auge dos movimentos dos direitos civis, isso gerou uma rusga, uma polêmica e muitas críticas, fazendo com que Dahl modificasse a aparência de suas personagens, caracterizando-os de pele laranja com cabelo verde, exatamente da forma como aparecem nos filmes. E já que falamos em filmes, a década de 1960 também qualificou uma fase dourada para o cinema e também para a televisão. Com tanta fantasia, cores e personagens mágicas, a obra de Dahl despertou a atenção dos estúdios de cinema para adaptações para as telonas, já que todo o cenário lembrava os clássicos da literatura que também foram entronizados pela própria indústria cinematográfica, como O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas. Em 1971, foi a vez de A Fábrica de Chocolates ser reverenciada pela sétima arte. Que maravilha! E isso consolidou sua popularidade e definiu a obra como um clássico fenômeno da cultura de massa. A primeira adaptação cinematográfica do livro é de 1971, Willy Wonka and the Chocolate Factory, a fantástica fábrica de chocolates de Willy Wonka, que tinha o ator Gene Wilder no papel principal, e sua performance carismática e excêntrica tornou o mais icônico Willy Wonka interpretado nas telas para sempre. Essa adaptação foi gravada numa fábrica de chocolates de verdade, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Gene Wilder foi escolhido para dar vida a Willy Wonka por causa da sua incrível habilidade de interpretar tanto a doçura quanto o mistério. Muito condizente porque, para aceitar o papel, Gene Wilder propôs uma condição. Wonka faria sua entrada com uma cambalhota, a destacar, assim, a natureza absolutamente imprevisível da personagem. E isso caiu muito bem. Em 2005, foi a vez de os cinéfilos assistirem ao filme do diretor americano Tim Burton, com o ator Johnny Depp no papel de Willy Wonka. Essa versão é considerada a mais fiel ao livro em determinadas passagens, ainda que Depp tenha dado à personagem uma atuação mais sombria do que a versão misteriosa de Gene Wilder. A versão mais recente é o Wonka, de 2023. Na verdade, um filme com um ator franco-americano, Timothée Chalamet, que interpretou Interestelar, Duna, Duna 2, um completo desconhecido também sobre a vida de Bob Dylan, um grande artista do período de 1960 a 1970. E o ator francês interpretou Willy Wonka quando ainda era jovem. E a ideia dessa produção é destacar a origem e como ele, Willy Wonka, se tornou um excêntrico e rico dono de fábrica de chocolate. O livro de Dahl tornou-se um ícone da cultura de massa em séries de TV, filmes ou comerciais, com o Willy Wonka frequentemente sendo o arquétipo do excêntrico gênio criativo. Há poucos anos surgiu um meme de Willy Wonka com o rosto de Gene Wilder, do filme de 1971,
que logo se tornou um dos mais populares de toda a internet, no mundo inteiro, usado de forma sarcástica com o texto: "Ah, me conte mais sobre." A mensagem universal da história também ganhou leituras para os palcos da Broadway e musicais e peças de teatro em vários países e em vários idiomas também. Sobreviventes, mais uma caixa de chocolates curiosos. Para o cenário do filme de 1971, vejam bem, foram utilizadas as instalações de uma fábrica de abrir o apetite, a famosa Cadbury Chocolate Factory, que fica sediada em Birmingham, a cidade do Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, lá na pequena Bonneville. A história dessa fábrica de chocolates da realidade começa lá no século XIX, ainda na época da Revolução Industrial, em 1824, quando foi fundada por John Cadbury, um Quaker ou Quaker que vendia chá, chocolate e café líquidos para beber, chocolate líquido para beber. O produto mais tradicional da marca é vocês têm ideia? Vocês podem procurar e vocês veem nas gôndolas dos supermercados até hoje. Era o Dairy Milk, que desde 1905 leva mais leite em sua receita do que os demais chocolates. Por isso, Milk, Dairy Milk. Atualmente, a Cadbury é uma das maiores fabricantes de chocolates do mundo inteiro e tem filiais em mais de 50 países, inclusive no Brasil. Mas antes, nós precisamos de voltar um pouco no tempo. Lá em 2010, a Cadbury foi comprada pela Kraft Foods Company. E 2 anos depois, houve a cisão da Kraft Foods e foi criada naquele mesmo ano de 2012 a Mondelez International, com sede em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, lá na fronteira com o Canadá, que herdou as marcas mais internacionais e famosas. Por sua vez, em 2015, recentemente, a Kraft fundiu-se com a Heinz, dando origem a Kraft Heinz. As gigantes se aglomerando aos novos tempos, se acomodando na caixa de chocolates da competição. Não demorou para a Mondelez International tornar-se uma poderosa multinacional de alimentos, incluindo chocolates, biscoitos, chicletes, confeitos e bebidas em pó, presente em 160 países, entre eles o Brasil, onde a Mondelez é dona das marcas Amandita, Belvita, Bis, aquela caixinha Bis, o Babalu, o Cadbury, Chips Ahoy, o Clube Social, Biscoitinho Clube Social, Côte d'Or, Fresh, o saquinho de suco em pó, House, a famosa bala, Lacta, o Milka, o Nabisco, o Oreo, o Ritz, o Royal, Pó Royal, Sonho de Valsa, Tang, Toblerone e o chiclete Trident. E para vocês visitarem a fábrica, vejam bem, para uma visita virtual à fábrica na Inglaterra, vocês podem acessar o link que aparece aqui embaixo. E vocês vão conhecer a fábrica de chocolate, ou então irem até Birmingham. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de chocolate, quer dizer, dedinho de prosa achocolatado sobre um dos mais importantes escritores de vários romances, contos e livros infantis. O britânico de origem norueguesa Sir Roald Dahl, considerado um dos maiores nomes das literaturas inglesa e mundial.
e sua fantástica fábrica de chocolates que, entre leitores quanto os críticos, todos adoram, todos amam a criatividade e o humor da história. Mesmo com seus ácidos tons de crueldade, mistério e críticas aos pais, especialmente na forma como criavam e ainda criam suas crianças mal comportadas, que na fábrica são punidas. Outras são punidas pela vida mesmo. Ainda assim, as crianças deixavam-se levar, se encantando com toda a riqueza de imaginação e as ricas descrições dos doces e as maravilhosas, as fantásticas invenções de Willy Wonka, com várias adaptações para a cultura de massa, entre elas a sétima arte, que tem a clássica versão de 1971, estrelada por Gene Wilder, como Willy Wonka. A Fantástica Fábrica de Chocolates é um dos livros mais importantes do chocolatier das letras Doll. Um fantástico legado para a literatura e para o cinema, a influenciar a cultura pop, a cultura de massa, com ingredientes que formam uma deliciosa massa de fantasia, humor e moralidade que, a cada mordida, destila uma cauda de lição moral sobre as atitudes erradas, ganância, egoísmo, obsessão com o pobre Charlie, como exemplo virtuoso de bondade e humildade. Um puro coração a destacar temas atemporais como bondade, ganância e o valor da humildade. Humildade. É assim que se leva a vida. Ingredientes que fazem de A Fantástica Fábrica de Chocolate um perene clássico da literatura infantil e um dos livros infantis, ou, se não os mais amados do mundo, certamente reconhecido tanto por seu valor literário, seu valor intrínseco em si, quanto por seu impacto cultural em todo o mundo ocidental. Em cada caixa de A Fantástica Fábrica de Chocolates há críticas a uma tensa época, marcada pela ganância de comportamento do ser humano e as consequências inevitáveis, mas com um toque de magia e imaginação, fizeram de Willy Wonka e de sua fábrica um símbolo cultural e literário. Quem dera se realmente lançássemos mão desses livros para ensinar as crianças. Já imaginamos, ou melhor, já imaginaram? Imagine comigo como o mundo seria realmente melhor. As lições de Roald Dahl, através de seu Willy Wonka, são fundamentais para a formação de caráter e a formação humanística das crianças. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!